Você terá de armazenar suprimentos. Evening, my precious friends. O povo de Deus está em apuros. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: The Lord is with thee, thou mighty man of valor. O Senhor é contigo, tu, poderoso homem de valor. And Gideon said unto him, O my Lord, Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, if the Lord be with us, se o Senhor é conosco, why then is all this befallen us? por que tudo isto nos sobreveio? And where be all his miracles, E que é feito de todas as suas maravilhas, which our fathers told us of, saying, Did not the Lord bring us out of Egypt? que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? But now the Lord has forsaken us Porém agora o Senhor nos desamparou and delivered us into the hands of the Midianites. e nos deu nas mãos dos midianitas. And the Lord looked upon him and said, Go in this thy might, Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, and thou shalt save Israel from the hands of the Midianites. e tu livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Have not I sent thee? Porventura não te enviei eu? If it be so pleasing to God, Se isto for tão agradável a Deus, I wish to take a text there eu desejo tomar um texto ali, upon, I believe, about the 14th verse, where it said, creio que por volta do versículo 14, onde diz: If God be with us, then where is all the miracles? Se Deus está conosco, então onde estão todos os milagres? Now, we are all acquainted with the judges of Israel Agora, todos nós conhecemos os juízes de Israel and how that they had done the Israelites, e como que eles fizeram aos israelitas. the Philistines, the Midianites, the Amorites, Os filisteus, os midianitas, os amorreus and all the different ones had come in like e locusts todos aqueles diferentes homens vinham como gafanhotos and just eat up what they had and take it out and go on. e simplesmente comiam o que eles tinham e os saqueavam e iam embora. But did you notice they could not do that Mas você percebeu que eles não poderiam fazer aquilo, until Israel first fell away from God? a não ser que Israel primeiro se afastasse de Deus. The devil can't set a foot on you to hurt you O diabo não pode pisar com um pé em você para te ferir, until first you get away from God. até que primeiro você se afaste de Deus. You must first remember that. Você deve primeiro se lembrar disto. Check when anything happens. Verifique quando acontecer alguma coisa See if you're in the faith or not. e veja se você está na fé ou não. See that if you're right up to place with God, Veja se você está nas alturas com Deus. then remember the devil can do you no harm. Então lembre-se que o diabo não pode lhe fazer mal algum, You're in Christ. pois você está em Cristo. And this place here, we had just left E este lugar aqui nós tínhamos acabado de deixá-lo. a few years before this had been the prophetess Deborah and Barak. Alguns anos antes disto havia sido a profetisa Débora e Baraque. And how that she had prophesied and told them what to do, and E como ela havia profetizado e dito a eles o que fazer. it was just exactly right. E aquilo estava exatamente correto. Barak, the great warrior, Baraque, o grande guerreiro. and how that they made a song of the triumph over the enemy. E como eles fizeram uma canção do triunfo sobre o inimigo. But as soon as they got out of the twist, Mas assim que eles saíram daquele rebuliço, right straight back into the rut they went again. voltaram diretamente para a rotina, de onde eles haviam saído. If that isn't the picture of the church today, Se este não é o quadro da igreja hoje em dia, just as soon as it gets out of one twist, right into another and it goes. tão logo saiam de uma agitação. Eles entram diretamente em outra daquelas. But time had come for action. Mas havia chegado a hora de agirem. And it's the same now. E agora é a mesma coisa.
The time has come for action. Chegou a hora da ação. The time had come when playing church had come to a halt Chegou a hora em que brincar de igreja deve ter um basta. with God. De brincar com Deus. There's no more playing church. Não há mais brincadeiras de igreja. We must get down to business. Temos que ir direto aos negócios. And I trust that that same God will place this upon the heart of the people tonight. E eu creio que esse mesmo Deus colocará isto no coração das pessoas esta noite, That it's time for a halt. que é a hora de dar um basta A playing church. nas brincadeiras de igreja, Playing religious. de brincar que é religioso, Playing righteous. de brincar que é um justo, And now it's time for action. e que agora é hora de agir. As I was speaking this morning upon the subject Enquanto eu estava falando esta manhã sobre o assunto of what the new birth was and how we come to it, do que era o novo nascimento e como chegamos a ele, surely that still sinks in your heart. certamente isso ainda pesa em seu coração. Now the time has come to act upon what you know to be the truth. Agora chegou a hora de agir de acordo com o que você sabe ser a verdade. You cannot act with faith until first you know what you're doing. Você não pode agir com fé até que primeiro saiba o que está você fazendo. You've got to first know what you are doing before you can have faith to do it. Você deve primeiro saber o que está fazendo, antes de ter fé para fazer aquilo. Someone said to me one time, a noted doctor Alguém me disse uma vez, um famoso médico, was talking about a miracle that had happened among a sick person. que estava falando sobre um milagre que aconteceu entre uma pessoa doente. And he said to me, preacher, E ele me disse, pregador, don't you believe if you told them people to go out and não crê você que se você dissesse às pessoas para saírem touch a tree or a post, the same thing would take place? e tocassem em uma árvore ou em um poste, a mesma coisa aconteceria? So I said, no, sir. Eu disse, não, senhor. I said, because you cannot have faith Eu disse, porque você não pode obter fé in touching a tree or a post. em tocar uma árvore ou um poste. Faith is not that loose. A fé não é tão solta assim. It's got to be based upon some noted fact. Ela tem que estar baseada em algum fato notório. You've got to know something about what you are having faith Você precisa saber algo daquilo, sobre o qual terá fé, in before you can have faith in it. antes de poder ter fé naquilo. So we first must know how and what. Portanto, primeiro devemos saber como fazer e o que. What God's desire is, Qual é o desejo de Deus? what God's plan is, Qual é o plano de Deus? and how to approach God by that plan. E como nos aproximar de Deus por meio deste plano. And then we can walk up boldly to the throne of grace E então poderemos caminhar com ousadia até o trono da graça and plead what the plan is promised us. e implorar por aquilo que o plano nos tem prometido. Now, Agora, they had been playing church. eles estavam brincando de igreja. Just soon as they got out of one twist, Tão logo eles conseguiram escapar daquele rebuliço. God delivered them. Deus os tinha livrado. Then instead of really going on Então, em vez deles realmente seguir em frente and serving God, seeing His mighty hand, e servir a Deus, vendo sua mão poderosa, they twisted right back out into the things of the world again. eles se reviraram para voltar para as coisas do mundo outra vez. And so the time had come when God called a halt. E então chegou a hora em que Deus ordenou que eles parassem. And it must be that way. E isto deve ser desta maneira. And I think it's time to call a halt now. E acho que é hora de ordenar que eles parem agora mesmo. We have twisted the word of God to Nós temos distorcido a palavra de Deus fit every organization there is in the world. para ela se ajustar a todas as organizações que existem no mundo. Every plan that every man has schemed to do. Cada plano que cada homem tem planejado fazer, We twisted the word to make it this way. nós distorcemos a palavra para fazê-la ficar desta maneira. Twisted the word to make it that way. E distorcemos a palavra para fazê-la ficar daquela maneira.
twisted it some other way, e a distorcemos de alguma outra maneira make it to fit a plan. para fazê-la se encaixar em um plano. But the time has come to halt. Mas chegou a hora de parar. Stop your playing, church. Pare de brincar de igreja. The time has come when people says, Chegou o dia em que as pessoas dizem: if you can just get enough spirit to dance in the spirit. se você puder obter espírito o suficiente para dançar no espírito, If you can get enough to see lights before your eyes. se você puder obter o suficiente para ver luzes diante de seus olhos, Or a sensation to run down your back. ou uma sensação percorrendo sua coluna, Or some quiver, some shake, some emotion. ou algum calafrio, algum tremor, alguma emoção, You got it. então você o recebeu, You got something. você recebeu algo. But I wouldn't say just what you had. Mas eu não diria o que você exatamente obteve, Till I seen what kind of fruit it growed. até ver que tipo de fruto aquilo produziu. As we went through it this morning, Conforme passamos por isso esta manhã, you can't expect a baby to be born to man. você não pode esperar que um bebê já nasça sendo um homem. It's got to grow to it. Ele tem que crescer para isto. And we grow in Christ to the full stature. E nós crescemos em Cristo até a estatura completa. Something, not somebody get converted tonight and tomorrow go to preach the gospel. Alguma coisa. Não pode alguém se converter esta noite e amanhã ir pregar o evangelho. We grow up into manhood, Crescemos até a idade adulta, into the stature of Christ. até a estatura de Cristo. Now, Agora, we find that when God's people gets in trouble, descobrimos que quando o povo de Deus está em apuros, God always sends them a prophet with the true word Deus sempre lhes envia um profeta com a palavra verdadeira to bring them out. para tirá-los para fora. It's never a time that God's people ever gets in trouble Nunca houve um tempo que o povo de Deus ficasse em apuros, unless God sends them His word, a menos que Deus lhes envie a sua palavra. and His word, as we had this morning, E sua palavra, como tivemos esta manhã, come to the prophets. veio aos profetas. And how you test it E como você testa isso? is to find out whether it is according to the word. É para descobrir se isto está de acordo com a palavra. If it's according to the word, Se isto estiver de acordo com a palavra, then God's word becomes alive. então a palavra de Deus torna-se viva.